Muito bem, gente. Obrigado por terem vindo aqui ao lançamento do meu livro, Como se tornar um cristão inútil. Esse livro, ele é uma continuação direta do meu livro, O Deus que Destrói Sonhos. E eu quero começar esse lançamento e esse vídeo agradecendo a todos os leitores de O Deus que Destrói Sonhos. Porque graças a esses leitores que veio o segundo livro, Como se tornar um cristão inútil. Então são mais de 600 mil leitores, fora a galera do PDF, né? Fora a galerinha do PDF. Inclusive recebo mensagens: oi, eu não tenho dinheiro para comprar o seu livro, você pode me mandar o PDF? Não posso. Simplesmente, mesmo que eu quisesse, digamos que eu fosse uma pessoa boa de coração, eu não poderia porque a editora brigaria muito comigo, né? Então, compre pelo menos o e-book, tá? E não peça nenhum PDF para o autor do livro. Eu estou vendo o Alex aqui, que é meu amigo de ministério, e ele está substituindo um professor que também escreve livro, e eu lembro até hoje, quando o professor Euler, que lançou livro sobre bioética, é professor da Univille, e ele estava dando uma aula e alguém bateu na porta da sala. Toque, toque, toque. Era um aluno. Ah, professor, você pode entregar isso aqui para o aluno fulano de tal? Quando ele pega na mão, era o livro dele todo fotocopiado. Como é que fala? Xerox, né? Todo xerocado. Ele olhou, ah, que maravilha, hein? Xerocando o meu livro. É isso, gente. Então, apoie autores nacionais e compre. Isso porque a Thomas Nelson lança livros baratinhos, tá? Um livro de capa dura, bonito, coisa mais linda. Ele está aqui, é tão bonito e um preço muito acessível. Então, eu quero começar agradecendo a todos os meus leitores e leitoras, porque graças a vocês, a gente chegou muito longe, e um vai indicando para o outro e tal. Então, eu espero que realmente todos que leram O Deus que Destrói Sonhos, leiam também Como se tornar um cristão inútil. E o objetivo de escrever Como se tornar um cristão inútil é porque no Deus que Destrói Sonhos eu não pude explorar todos os temas que eu gostaria. Inclusive, eu acho até que eu precisei reforçar algumas coisas que algumas pessoas, talvez muitas, não entenderam quando eu escrevi O Deus que Destrói Sonhos. Algumas pessoas, eu recebi muitas mensagens como essa. Olha, quer dizer então que eu não posso sonhar? Quer dizer que eu tenho que ser escravo de Deus, ficar quieto, baixar a cabeça e obedecer? Basicamente é isso que eu estou falando no livro. Mas eu não falo só isso no livro. E nesse livro, Como se tornar um cristão inútil, eu tento ir um pouco além. E eu quero dizer o seguinte, que sim, você pode sonhar. Você deve planejar a sua vida. Você deve trabalhar, pensar a sua carreira. Entende? Você deve pensar uma vida. Só que o que eu tentei falar no Deus que Destrói Sonhos, e eu amplio agora no Como se tornar um cristão inútil, faça isso diante de Deus. Faça isso diante da presença de Deus. E se ler com atenção Deus que Destrói Sonhos, eu penso que isso já fica um pouco claro lá, ainda que eu use palavras muito duras, muitas vezes, no Deus que Destrói Sonhos. E de alguma forma é intencional eu usar essa linguagem um pouco mais chocante. Por exemplo, o Deus que Destrói Sonhos. Eu acho muito legal porque eu recebo também vários testemunhos dessa natureza. Nossa, eu estava na casa da minha avó, o último que eu li foi assim. Eu estava na casa da minha avó, num almoço de família, e eu deixei o livro em cima de um balcão. No que alguém da família passou, nossa, nada a ver, Deus que destrói sonhos. Eu quero um Deus que realiza sonhos. Porque esse é o comum do movimento evangélico hoje, né? Um Deus que realiza sonhos. Então, pense grande, sonhe alto, né? Sonhe como José, porque você tem um Deus grande, então sonhe grande. Então, quando você fala de um Deus que destrói sonhos, parece que você nem é crente. Inclusive, essa também é uma mensagem que eu ouço. Nossa, eu estava lendo o seu livro não sei aonde e perguntaram se esse livro era de crente mesmo. Mas é de crente? É um crente que escreveu esse livro? Acredite, é um crente, se esforçando para se parecer como Jesus. Falhando miseravelmente muitas vezes. Mas, sim, as pessoas se chocam. E aí, quando eu comecei a escrever este livro, Como se tornar um cristão inútil, eu estou tendo a mesma reação. Nossa, eu já me sinto inútil, tu ainda vem escrever em nome de Jesus para a gente se tornar inútil? Para! Daí eu falo assim, procura terapia, querido, tá? Mas o que acontece? As pessoas se chocam com o meu título, Como se tornar um cristão inútil. Parte desse choque é porque também não estão acostumados com essa parada, essa carga um pouco negativa que pode estar junto com o cristianismo. Porque quando a gente pensa em cristão, cristianismo, Deus, a gente só pensa o quê? Coisas positivas. É a psicologia positiva que toma conta da teologia. É a teologia da positividade. Entende? Então tudo tem que ser hiper, mega, sabe, grande, porque o seu Deus é grande. Então, nada a ver inútil.
Não, eu quero ser útil para a obra de Deus. Só que isso denota, inclusive, uma falta de conhecimento bíblico, porque não sou eu que estou chamando ou pedindo para que o cristão seja inútil, é o próprio Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Então isso denota um pouquinho esse sintoma também, de que as pessoas às vezes se chocam com algumas coisas, tipo, porque elas acham que eu quero ser diferentão. Eu quero. Mas não é somente isso. O próprio Cristo, e eu quero ler com vocês a parábola que me inspira, né, a escrever este livro, que está lá em Lucas, capítulo 17, se alguém quiser ler a sua Bíblia. Lucas 17, a partir do versículo 7, Jesus conta uma parábola que, inclusive, em muitas Bíblias, ganha a epígrafe, né? Ganha o título de a parábola do servo inútil. E a maioria das traduções em língua portuguesa mantém essa ideia, né, do servo inútil. E a parábola diz o seguinte: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus aqui está simulando e fazendo perguntas retóricas, né, cuja resposta é não. Ou seja, Jesus está fazendo perguntas que é óbvio que um senhor, quando chegar na sua casa, não vai perguntar se o servo quer ser servido. Não, pelo contrário, um senhor, quando chega, e mesmo que o seu servo tenha passado o dia arando, cuidando das ovelhas, enfim, ele tem que chegar na casa e ainda servir ao seu senhor. E detalhe, e ele vai fazer tudo o que o seu senhor está pedindo, e ele vai reconhecer que ele está fazendo só o que lhe foi pedido e que não existe mérito. Grave essa palavra, mérito. Não existe mérito algum naquilo que ele está fazendo. Então, é muito interessante que Jesus conta essa parábola. Inclusive, eu lembro de um meme, né? Eu sou dos memes, mas os meus memes estão meio antigos. Mas não sei se vocês já viram, quando tem uma formatura e os pais levantam aquela faixa, parabéns, Fernanda, não fez mais que a obrigação. Sensacional. Milena, eu vou fazer essa faixa quando ela se formar. Eu adoro. Vou sim, filha. Quando você se formar, se você se formar, talvez você seja uma empreendedora que vai correr pelo mundo e não faça faculdade, mas se fizer, eu vou fazer uma faixa dessa. Parabéns, Milena, não fez mais que a sua obrigação. E parece meio ofensivo no começo, né? Meio que babaca, né? Mas não é. Porque quem faz uma faculdade tem o objetivo de se formar nessa faculdade. Inclusive, a nossa sociedade, a gente tem a honra ao mérito, mas percebam que nós estamos honrando as coisas óbvias, né? Tipo, parabéns, não faltou nenhum dia no trabalho. Mas é pra vir todo dia, né? Entende? O normal é vir todo dia. Porque quem é empreendedor aqui sabe, não dá pra ficar faltando, né? Se eu faltar, eu não como, né? E aí, quando o funcionário vem trabalhar, a gente premia. É tipo jogador de futebol que ganha dinheiro porque ganhou o campeonato. Mas o salário dele não era para ser para isso já, né? Interessante, né? Então, até tem um repórter futebolístico do Rio de Janeiro que fala que o jogador ganha para perder. Porque quando ele ganha, ele ainda ganha mais dinheiro. Mas esse lance, assim, a gente premia o óbvio. A gente premia o óbvio. E Jesus está contando essa parábola já há 2000 anos atrás para passar uma mensagem muito clara. Olha, vocês agora são servos do reino. Vocês são súditos deste reino. Então não espere tapinha nas costas, não espere que você, ganhe reconhecimento porque você está fazendo o óbvio. E aí essa parábola, a tradução aqui coloca servos inúteis, e aqui tem uma reviravolta, por quê? A palavra inútil talvez não seja a melhor tradução para o termo grego que Lucas utiliza ali. Talvez a melhor tradução fosse servo sem mérito. Servo sem mérito. Porque, a bem da verdade, esse servo, ele está fazendo tudo direitinho ali de acordo com a parábola. Ele arou a terra, ele cuidou, ele serviu a mesa, ele fez tudo o que o seu senhor pediu. Então ele não é inútil, ele tem a utilidade. O grande lance é o seguinte, ele se reconhece como alguém que não tem mérito. E essa é uma das grandes lições do cristianismo. E para nós entendermos essa grande lição do cristianismo, que não existe mérito naquilo que fazemos para Deus, nós primeiro precisamos entender que
antes de nós servirmos a Deus com prazer, com alegria, reconhecermos que não temos mérito algum em servi-lo, nós precisamos entender que Ele nos serviu primeiro. E Lucas conta já no capítulo 12 do seu evangelho também uma parábola onde ele explica e ele fala do Senhor que serve aos seus escravos. É a palavra mais comum para servo no Novo Testamento, é escravo mesmo. Ou seja, alguém que não tem dono, alguém que é propriedade. É isso que a Bíblia fala de nós. Nós somos escravos de Deus. Ou seja, não somos donos de nós mesmos. Somos propriedade de Deus, assim como o Woody é do Andy, né? Então o que acontece? Nessa parábola, em Lucas capítulo 12, ali já é dito algo que é muito contrário, é muito contracultural. O que é contracultural? Em qualquer período, em qualquer época do mundo, um senhor servir aos seus escravos, isso é contracultural. E nessa parábola, ainda que ela tenha um tom meio escatológico, né? Ou seja, o Senhor vai nos servir no grande banquete, mas a gente já percebe no Novo Testamento, em várias passagens, que Jesus Cristo está entre nós como aquele que serve. João capítulo 13, nós temos algo muito chocante que é o quê? O lava-pés. Antes de ir para o Pai, Jesus pega a sua toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, algo completamente contracultural, né? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do universo, ocupando o lugar do serviçal, ou seja, o escravo mesmo, que lavava os pés daqueles que, né, caminhavam pela Palestina, pelas ruas poeirentas da Palestina. Então, antes de entrar em casa, lavavam seus pés, e esse era um serviço muito baixo. Era o escravo que fazia isso, que lavava o pé do seu Senhor. Jesus Cristo, então, assume esse lugar. E ali ele passa uma mensagem já muito clara: eu estou servindo vocês. Façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Então, antes de nós nos entendermos como servos do Senhor, como escravos do Senhor, como escravas do Senhor, nós precisamos ter essa consciência de que Ele nos serviu primeiro. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é por isso que, tendo esse entendimento de que Ele nos serviu primeiro e nos serviu de tal forma que foi até a morte de cruz, tendo essa consciência de que Ele nos serviu primeiro, é que nos vem essa certeza de que não há mérito algum naquilo que eu faço. Não há mérito. Não há mérito. Ou seja, tudo que eu faço para Deus é migalha diante daquilo que Ele fez por mim, daquilo que Ele fez por ti, daquilo que Ele fez por nós. Tudo. E eu preciso ter essa consciência, porque se eu não tenho essa consciência de que Ele me serviu, de que Ele me serviu com a sua vida, morte e ressurreição, e também com a sua glorificação. Se eu não entender que Ele me serviu, ou seja, Ele possibilitou que eu viva, que eu tenha acesso ao Pai, se eu não tiver essa consciência, eu realmente vou ficar esperando coisas de Deus. É muito importante nós entendermos isso, gente. Se eu não tiver a consciência do que Cristo fez na cruz, se eu não entender o Natal, se eu não entender, sabe, a Páscoa. Se eu não entender, né, ou seja, nós temos 2 feriados cristãos que são fundamentais, né? E como diz o meme, sempre que acontece alguma coisa com Jesus, eu engordo 5 quilos. Quem mais aí engordou na Páscoa, né? Ou seja, nós temos o Natal e a Páscoa, são 2 feriados para nós cristãos fundamentais. Fundamentais. Então, assim, se nós não entendermos a dimensão teológica desses 2 eventos, o nascimento de Cristo e a morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão, nós vamos continuar esperando alguma coisa de Deus e um tapinha nas costas. É por isso que tem muitos cristãos frustrados, inclusive, com Deus. Eu não sei se eu falei o português correto agora, mas vocês entenderam? Põe uma legenda, Yuri, nessa parte aqui do vídeo, porque eu acho que eu falei tudo errado, mas era muito difícil falar cristãos frustrados, era muita, não um enrolaceira aqui. É muito, assim, tem muita gente frustrada com Deus, porque no fundo está esperando que Deus venha, a abrace e lhe dê um tapinha nas costas. Parabéns! Tem muita gente frustrada com Deus e com a igreja, porque está esperando o reconhecimento pelo mérito, exatamente como a sociedade faz. Bibo,
Você está dizendo então que a gente não deve agradecer os voluntários da igreja? Você está falando isso, que a gente também não deve, que Jesus não espera nada de nós e a gente não pode esperar nada de Jesus? Eu não estou falando exatamente isso. As igrejas, é recomendado que elas reconheçam o esforço dos seus voluntários. É legal quando nós reconhecemos o esforço das pessoas em nos servirem. É legal. Agora, aquele que serve não pode servir esperando esse reconhecimento. Porque se ele faz esperando o reconhecimento, a sua recompensa já está aqui nesse mundo. O seu tesouro já está aqui neste mundo e vai ser corroído por esse mundo. Então, quem faz algo para Deus, servindo... E como é que eu faço algo para Deus? Servindo os meus irmãos. O que é servir a Deus? É servir o próximo. Se eu faço isso esperando o reconhecimento, eu sou um miserável. E aí sim vai vir a frustração. Aí sim vai vir assim, poxa, mas cadê minha recompensa? E isso é muito comum porque tem muitas teologias que pregam isso. Tem muitas teologias que transformam a fé num meio de se conquistar as coisas, num meio de se ter as coisas. Use a sua fé para ter as coisas. Isso não é fé. Mas as pessoas ensinam isso. Pessoas famosas ensinam isso. Quando eu estava escrevendo o prefácio do meu livro... Não, eu não escrevo o prefácio. Quem escreveu foi o Cacau Marx. Aliás, a melhor parte do livro é o prefácio. Se você lê o prefácio, já leu muita coisa. Tá? Quando eu estava escrevendo a introdução do meu livro, no dia que eu estava escrevendo a introdução, eu vi um pregador desse famoso coach, que se veste muito bem, inclusive eu queria ter um terno daquele, azul. Acho lindo aquele blazer azul dele. Tá? Ele falando exatamente sobre isso, que a fé é para você conquistar as coisas. Gente, que Bíblia que esse ser humano está lendo? Porque não é aquela que a igreja aceitou e recebeu ao longo dos primeiros 4 séculos. Porque isso não é fé. Fé não é para você conquistar as coisas. É o contrário, fé é você estar disposto a perder as coisas porque serve a Jesus e porque caminha com Jesus. Fé é uma confiança na fidelidade de Deus. E Deus é fiel. E a fidelidade de Deus não tem a ver com as bênçãos que Ele te dá ou Ele não te dá. Gente, eu não sei explicar porque algumas pessoas Deus abençoa e outra parece que não. Eu não sei explicar para vocês o porquê uma mãe que ora, jejua, é crente, perde o filho e a outra que ora, jejua, continua com o filho vivo. Se alguém souber me explicar isso aí, por favor, me explica, eu não sei. Agora, não quer dizer que uma tem mais fé que a outra. Você ser abençoado não quer dizer que você tem mais fé que o outro, não. Isso pode ter muito mais a ver com a cor da sua pele e o sobrenome que você tem. Só que as pessoas, elas colocam isso na fé. Porque eu tive fé e isso aconteceu. Então, fé passa a ser um meio para conquistar as coisas. Quando a fé bíblica é um conhecimento que eu tenho de Deus a partir da revelação que Ele me deu nas Escrituras e a partir disso eu vivo para Ele. Isso é basicamente fé. É a confiança que Deus estará comigo no último dia. É claro que eu quero ser abençoado por Deus. E eu peço para Deus para ser abençoado. Não há um problema nisso. Agora, eu vou ter um problema se a minha oração circular em torno daquilo que eu quero. Eu vou ter um problema se eu só querer a Deus pelas bênçãos que Ele pode me dar. E aí, de fato, eu preciso conhecer um Deus que destrói sonhos e que me leve num caminho da inutilidade. Ou seja, eu preciso conhecer a Deus porque eu quero me tornar um cristão inútil. E um cristão inútil é aquele que sabe que não existe mérito algum e que ele não é digno de coisa alguma. Um cristão inútil é aquele que sabe que a única coisa que ele merece é o inferno e ele só não vai para lá porque Deus o ama. E ele serve esse Deus porque sabe, porque foi servido primeiro na cruz. Então é fundamental, meus irmãos e irmãs, que nós entendamos isso. Que não há mérito naquilo que a gente faz para Deus. Não há aplausos, não há tapa nas costas. Agora, é claro que Deus espera coisas de nós. Sim, Deus espera coisas de nós. Ele, inclusive, espera que nós nos pareçamos com o seu Filho. Paulo vai falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pelo menos em 2 momentos, aos Coríntios e aos Efésios, Paulo fala para nós o imitarmos. E é muito interessante que nesse contexto da imitação de Cristo, o imitar a Cristo é servir ao próximo. É cuidar da fé do irmão, é cuidar da unidade da igreja. O servir a Deus na teologia bíblica do Novo Testamento está muito claro, é servir a comunidade de fé. Então nós precisamos o quê? Ter muito essa consciência de que não há mérito, mas sim, Deus espera coisas de nós. Deus espera, Deus tem expectativas em relação a nós.
Mas as expectativas de Deus são que o quê? Que nós o obedeçamos e sejamos o quê? Tementes à sua presença, que nós respeitemos o seu corpo. Agora, não há recompensa? Claro que há recompensa. Ninguém sabe explicar direito o que é galardão, mas é um tema bíblico. E em vários momentos Jesus conta também que nós seremos recebidos, há um grande banquete, há um galardão que está separado, que nós não sabemos ao certo o que é o galardão. Existem especulações, eu não quero entrar nessas especulações aqui com vocês. Mas o fato é que sim, seremos recompensados. As nossas obras não são sem valor, gente. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala inclusive das nossas obras, que serão, queimadas, passarão pelo fogo. Sabe-se lá o que vai sobrar das nossas obras, entende? Só que ainda bem que nós acreditamos que a salvação não é pelas obras. Porque se fosse, quantos estariam lá? Não sabemos. Talvez muito poucos. Mas o fato é que as nossas obras são importantes e sim, elas serão julgadas, elas serão avaliadas. Só que olha só que legal, gente. Quando eu tenho essa convicção de que o Senhor me serviu primeiro, quando eu tenho essa convicção de que não há mérito algum, e eu faço porque Ele me amou, eu faço porque é o mínimo que eu posso fazer diante de todo o amor recebido, eu não estou muito preocupado com esse lance de galardão. Eu não estou muito preocupado se lá no céu, que vai ser aqui, se eu vou morar na Rua dos Apóstolos, entendeu? Se eu vou morar perto da Ana Paula Valadão diante do trono, não sei, entendeu? Eu sei. Eu não estou preocupado onde eu vou morar no céu, o que eu vou fazer no céu. Ai, como é que vai ser o céu, tu sabe? Não. Ai, o que a gente vai fazer depois da morte? Não sei. Eu queria até que fosse igual aqueles filmes, assim, Gramado Verde, o Antônio Fagundes, cantando uma harpa. Pode ser um jazz, eu gostei do pessoal do jazz. Mas como todo o pessoal do louvor estão lá fora, é impressionante, né? O pessoal do louvor é impressionante, nunca fica para a palavra. É padrão, né? O pessoal do louvor mesmo, vou te falar. Então o que acontece, sabe? Eu não sei como vai ser o céu, eu não sei como é que vai ser novos céus e nova terra. Eu não estou preocupado com isso, mas tu não te importa com isso? Sei, acho que não. Por quê? Porque eu tô em Deus. Entende? E outra, o que eu tenho é essa vida aqui agora, gente. Sabe, eu acho que às vezes os crentes, eles estão tão sem propósito e sem objetivo, que eles ficam olhando para o Apocalipse, como vai ser, entendeu? E o fim do mundo, o Papa morreu, hein? Te prepara que agora vem o 8º rei, e não sei o que, olha, a escolha do novo Papa, Anticristo, Apocalipse. Para de ficar olhando para a desgraça do mundo, para de ficar olhando para o Apocalipse, para de ficar olhando para o céu, começa a olhar para a terra e para quem está do teu lado. Sabe? Eu quero viver para a glória de Deus. Aí fala que é viver para a glória de Deus, mas fica olhando para o Apocalipse e torcendo para um tsunami. Porque ele quer fazer aqui as contas e tal. Quer viver para a glória de Deus? Olhe para a terra. Porque é na terra que a glória de Deus se manifesta. E como que a glória de Deus se manifesta? Quando a igreja entende o seu papel de servir ao mundo. E sabe onde começa o serviço do mundo da igreja? Na sua comunidade de fé. Paulo orienta, olha, ajude todo mundo, mas comecem pelos domésticos da fé. Então, gente, a coisa é um pouco mais simples. O problema é que a gente fica, sabe o quê? A gente fica caçando música do diabo, a gente fica fazendo análise da música da banda tal, a gente fica analisando o desenho do Lilo e Stitch, não sei como é que se fala esse desenho da Disney. Já tem gente agora falando do desenho. Veja só, porque ela faz isso. Porque Moana é legal pra caramba. Porque não sei. Sabe, então as pessoas ficam procurando onde tem demônio, quando na verdade deveriam procurar onde está o seu próximo. Então pare de procurar o demônio e comece a procurar o seu próximo. Entende? Mas sabe por que a gente procura o demônio nas músicas? Sabe por que a gente fica procurando sinais do Apocalipse? Porque olhar para o outro e para a miséria do mundo dá trabalho. Entende? Ficar especulando sobre o fim do mundo e sobre essas coisas é muito legal, porque, uau, olha só, o Papa morreu, olha aqui agora a eleição, não sei o que, viu essa marca do Trump, que não sei o que. Porque a gente olha, presidente dos Estados Unidos e o Papa sempre tem os malucos do Apocalipse. E eu não sei como os crentes ainda continuam acreditando nisso, porque, gente, todo presidente e todo Papa é a mesma história. É a mesma leitura ridícula de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Isaías e por aí vai.
todo, gente, todo. O pessoal tem memória curta. Só que é muito mais legal ficar procurando o demônio e sinais da segunda vinda de Cristo do que ser um sinal da primeira. Ser um sinal da primeira vinda de Cristo dá trabalho e vai custar a tua vida inteira. O caminho de se tornar um cristão inútil vai consumir a tua vida inteira. E por isso que a gente às vezes não quer. Então, ou as pessoas criam, né? Nossa, vamos procurar o nosso chamado. Qual é o meu chamado? Eu não sei qual é o meu chamado. Então, não sabe qual é o teu chamado porque não lê a Bíblia. Porque o chamado não é algo para se descobrir. É algo para se viver aquilo que está escrito. Entende? Então, o caminho do cristão inútil, gente, é um caminho de discipulado, que é o que eu falo no livro Deus que Destrói Sonhos. O livro Deus que Destrói Sonhos é um livro sobre discipulado. Tem uma pessoa que criticou assim o meu livro. Não vi nada de novo nesse livro. Parabéns. Eu não estou aqui para falar nada de novo. Eu sou um arauto do óbvio. Entende? Não achei nada demais. Que bom que tu não achou isso. Não achou heresia também, né? Se não achou heresia, tá bom, né? Não achei nada demais nesse livro. Parabéns, é o que eu queria mesmo. Entende? É o que eu queria mesmo. Eu não quero nada demais. E eu quero que você leia o meu segundo livro e diga, pois é, eu já vi isso antes. Eu tô aqui para falar o óbvio mesmo. Só que daí eu ponho um pouquinho de cultura pop, umas piadas e fica a minha cara. Entende? Esse é o meu objetivo. Então o objetivo do cristão inútil é ele saber que não tem mérito. Agora, o fato de não ter mérito não faz com que ele faça menos para Deus, não, ele vai fazer mais. E outra, ele não está preocupado com o fim do mundo. Gente, na moral, quem está preocupado com o fim do mundo não tem fé. Está com a fé errada, está com a fé no lugar errado. Então, o nosso objetivo não é esperar o fim do mundo, é consertar o mundo. Então, primeiro ele conserta a gente, entende? Então, quando ele conserta a gente tem uma fé bem resolvida. E quando eu tenho uma fé bem resolvida, eu não fico esperando, sabe? Obrigado de Jesus, valeu, servo bom e fiel. Não, isso aí fica para o final, entende? É no final que eu vou receber a coroa, que eu vou receber a recompensa, é no final. E eu nem sei o que vai ser, porque sabe o que é? Eu confio em Deus. Eu confio no meu guia, entende? Agora o caminho até chegar lá, até o fim dos tempos, eu não sei. Não é para ser a minha preocupação isso. A minha preocupação é o quão inútil eu estou sendo no reino de Deus. E se você entendeu, ou seja, o quão sem mérito eu estou, sabe? Olha, eu faço porque eu fui amado. E detalhe, tá, gente? Não é nem porque você ama. Não é nem porque eu faço porque eu amo Jesus. Talvez isso não seja uma boa motivação. Porque senão você pode, não, como eu amo Jesus. Nossa, como eu amo Jesus. Nossa, eu amo Jesus. Muito. Percebe que a motivação pode ser errada? Agora, eu faço porque Ele muito me amou. Eu faço porque eu sou um servo que, apesar de ter feito tudo o que fiz, ainda chego e sirvo o meu Senhor e vou comer só depois, como depois, e é isso. E Ele vai olhar para mim e vai falar assim, parabéns, não fez mais que a sua obrigação. E eu vou ter um sorriso no rosto, porque eu sei que Ele me serviu primeiro e Ele há de me servir no final. Então assim, gente, quero deixar bem claro, eu não sou contra a esperança do novos céus e nova terra, não. Eu não sou contra você saber e pensar que vai ser, né, galardoado, né? Ou seja, nós cremos que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam, entende? E é galardoador. E outra, quando a gente lê Jesus servindo já os seus discípulos há 2000 anos atrás, a gente percebe que Deus nos serve já. O reino de Deus já está entre nós por causa da presença de Jesus. Entende? Então, de alguma forma, sim, Deus pode nos servir já, nos abençoar já. Agora, Ele é obrigado? Não. Tem alguma fórmula secreta, alguma montanha para subir? Não. O nosso Deus não é manipulável com palavras e ações e oferendas. Esses são os outros deuses. O nosso Deus não é manipulável. O nosso Deus só aceita adoração, não aceita barganha, não aceita sacrifício de tolo. Entende? Então assim, eu não sou contra nós pensarmos no galardão. Deus, Ele realmente é galardoador daqueles que o buscam. Entende? E Ele pode nos abençoar agora, já. Só que o nosso Deus não é manipulável. Entende? Por isso que fé não são palavras certas que eu falo para impressionar Deus. Aliás, a oração não é para mover a mão de Deus. A oração é para que eu seja transformado. Não para que Deus faça alguma coisa. Oração não é nem isso. E eu falo isso no Deus que Destrói Sonhos. Então assim, eu não sou contra nós pensarmos isso.
Agora, isso não pode ser aquilo que nos domina, entende? Não pode ser aquilo que nos domina, não pode ser a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração deve ser o quê? O serviço a Deus. E o serviço a Deus acontece porque eu sei que Ele me serviu primeiro e me servirá até o final. A promessa de Jesus, eis que estou com vocês todos os dias. O que mais a gente quer, gente? O que mais a gente quer do que a presença de Deus todos os dias? E é claro que nesse caminho e nessa presença diária, pode acontecer de bênçãos vierem sobre as nossas vidas. Eu creio num Deus que abençoa, que atende oração. Uma das coisas legais de participar de um grupo pequeno é você ver que a gente orou numa quarta, na outra quarta a pessoa vem, conta o testemunho. Isso é muito legal. Sabe o que é interessante também? Que tem oração que foi feita e a gente nunca ouviu a resposta. E Deus não é menos por isso. A nossa fé não é menos por isso. Isso só se chama vida. Entende? Então eu não vou louvar a Deus pelas bênçãos que Ele me deu ou me dará. Eu louvo a Deus simplesmente porque Ele me salvou. Isso diante do trono já cantava, hein? E o maior milagre já operou em mim. E o melhor quer operar em ti. Eu nunca mais ouvi diante do trono, mas a música fala mais ou menos isso, tá? Ou seja, então a gente é grato a Deus por tudo que Ele já fez. Então, entendeu? É bônus que nós temos. É bônus. Então, nosso objetivo é o quê? É nós entendermos a Escritura, é nós lermos a Bíblia contra nós, não a favor de nós. Bíblia não é caixinha de promessa, entende? Bíblia é um livro que nos fala de um Deus santo, de um Deus maravilhoso, que salva o pecador, que restaura o pecador. Só que, gente, isso não acontece num passo de mágica. Isso é uma vida inteira, entende? É uma vida inteira. E é por isso que Como se tornar um cristão inútil vai falar sobre isso. Entende? No meu livro eu vou abordar vários capítulos e a tônica, né, um miolo do meu livro, ele tem a ver com a identidade cristã. E o que é essa identidade? Quem é o cristão inútil? O cristão inútil é aquele que sabe que é um sacerdote do Deus vivo, que é uma sacerdotisa do Deus vivo. Homens e mulheres, crianças, anciões, são sacerdotes do Deus vivo. Entende? São sacerdotes do Deus vivo. A essência, né, de um cristão inútil é ele saber que ele tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que aplainou o caminho para o Pai, entende? E por isso agora transforma todos aqueles que nele estão em sacerdotes. Ou seja, um cristão inútil é aquele que sabe que está ali para servir e que não há mérito nisso, e ele é um sacerdote, ele tem uma responsabilidade. Há uma ética sacerdotal, há um jeito de viver. Como eu disse, Deus tem expectativa sobre nós. Se Deus não tivesse expectativa sobre o seu povo, nós não teríamos vários imperativos, até mesmo no Novo Testamento. Nós temos vários imperativos, faça isso, não faça aquilo, entende? Nós temos várias ordens, mandamentos. Agora, por que é importante eu saber que o Senhor me serviu primeiro? Por que é importante eu saber que eu sou inútil e que eu não tenho mérito algum? Porque quando eu olho para esses imperativos da Bíblia, ou seja, as coisas que a Bíblia pede, eu sei que não são essas coisas que garantem a minha salvação. Mas eu sei que por eu ser salvo, eu faço essas coisas. Porque o cristianismo ele não é uma moralidade, um conjunto de regras morais. O cristianismo não é marcado, e a sua marca não é aquilo que eu posso fazer para alcançar o céu. Não. O cristianismo não é um conjunto de regras, o cristianismo não é uma religião. O que é então o cristianismo? É Cristo. Eu adoro quando o Stott fala isso. Cristianismo é Cristo. Entende? Então, um servo sem mérito é aquele que sabe que tudo que ele faz é inútil para conseguir a sua salvação. Agora, é muito útil para que o outro seja salvo. Como assim? Não entendi. Toda obra que um servo inútil faz, toda obra que um servo sem mérito faz, não dá salvação a ele, porque a salvação é de Cristo, a salvação é Cristo que dá à sua igreja e a todo aquele que nele crê. Só que a crença em Cristo vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que é o seguinte, tem alguém que prega essa palavra. Quem prega essa palavra? A igreja de Jesus.
Então a minha obra não tem poder para me salvar, mas é o meio poderoso pelo qual o evangelho é difundido no mundo. Ou seja, o poder de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é difundido pela igreja. Então, gente, ou seja, não existe um mérito, entende? Não há um mérito nisso, só que olha como é importante. A sua obra não é qualquer coisa, a sua obra não é insignificante. Vocês estão entendendo isso, gente? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos. Mas, gente, ou seja, a sua obra, ela não é insignificante. A sua vida não é insignificante. O objetivo do meu livro não é que você se sinta mal, né? Tem uma distribuidora que ela fez o seguinte kit com os meus livros: frio, inútil e sem sonhos. Frio, inútil, porque eu tenho um livro chamado Teologia Esfrio Crente. Aí eu tenho o livro Deus que Destrói Sonhos e agora Como se Tornar um Cristão Inútil. Aí o kit é frio, inútil e sem sonhos. Sensacional, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo se ainda tiver o kit. Mas o meu objetivo não é que você se sinta um inútil. Aliás, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem e eu até dei uma atenção para essa pessoa. O jovem dizia o seguinte: Bibo, eu gosto muito do teu livro e tal, mas eu já me sinto muito inútil na casa de Deus. Eu não faço nada para Deus e eu sofro com depressão. Tu acha que o teu livro pode me ajudar ou vai me enterrar ainda mais? O que acontece, gente? Eu dei uma atenção porque eu achei honesta a dúvida dessa pessoa. Geralmente eu não tenho muita paciência com um seguidor assim. Mas eu dei uma atenção para esse seguidor, que ele parecia um jovem assim, e ele queria muito ler o meu livro. E eu falei assim: mano, é o seguinte, tu vai ler o meu livro e tu não vai se sentir inútil. O objetivo do meu livro não é te sentir inútil no sentido de não ter utilidade. Não, pelo contrário, eu vou te instigar a ser útil para o reino de Deus. Só que você vai entender que, no fundo, você não tem mérito, né? Daí eu expliquei um pouquinho para ele, dei um spoiler para ele do livro e falou: poxa, muito obrigado, eu vou comprar o seu livro. Então eu quero deixar bem claro para vocês que estão aqui no lançamento e para quem está vendo o vídeo. O meu objetivo não é que você não sonhe, o meu objetivo não é que você sinta-se inútil. Não, mas é que você sonhe na presença de Deus e saiba que tudo que você faz, de fato, não tem utilidade para a sua salvação. E que você é apenas um servo que não tem mérito algum. Agora, tudo que você faz diante de Deus, tudo que você sonha diante de Deus, sim, tem utilidade para que outras pessoas sejam salvas. É isso, esse é o objetivo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no primeiro capítulo. Como assim? Inútil? Então, o primeiro capítulo é a palestra que eu acabei de dar para vocês, basicamente, com alguns insertos mais legais e mais elaborados. O segundo capítulo, os novos sacerdotes de Deus. Neste capítulo eu vou trabalhar o seguinte: olha, se você acha que tem que ser pastor, missionário, para se sentir um sacerdote de Deus, uma sacerdotisa do Altíssimo, você está muito enganado. Porque ainda é a mentalidade de muita gente. Ainda é a mentalidade. A pessoa só se sente fazendo alguma coisa para Deus se ela tiver um cargo na igreja. Galera, sirvam a sua igreja local se você puder. Toda igreja precisa de voluntário. O ministério infantil, então, é sempre uma lástima, tá? Que o pessoal geralmente quer o louvor e o púlpito. Então, mas cuide do estacionamento, sirva no ministério infantil, vai limpar banheiro. Toda igreja precisa de voluntário, galera. Toda igreja precisa. Só que você não pode achar que trabalhar para Deus é ter uma função na igreja. E, gente, ainda hoje, muita gente sofre com isso. Por exemplo, eu participava de um GP e eu lembro que a última vez que eu participei, eu tive que desfazer um pouco essa mentalidade. Que um irmão estava falando: eu amo a Jesus e tal, mas eu não estou servindo tanto a Ele e tal, porque eu não faço nada na igreja. Aí onde eu tive que intervir, mas tu não é um sacerdote de Deus só quando faz algo na igreja. Tu é um sacerdote na sua casa, e isso vale para mulheres também, tá? Mulher como sacerdotisa do lar. Nada na Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar, ok? Ou seja, é um reino de sacerdotes, um mundo de sacerdotes, ou seja, é uma casa sacerdotal. Então, assim, você serve a Deus quando está na sua casa, no seu trabalho. Então, não é só servindo a Deus na igreja. Aí, no terceiro capítulo, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Cara, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e isso basta. Tá? Eu trabalho isso no terceiro capítulo. 4. Como descobrir qual o meu chamado? Nossa, é a pergunta de ouro no movimento evangélico. Como descobrir o meu chamado? Onde é que eu descubro o meu chamado? Eu vou te dar o caminho, tá bom? O segredo está aqui, no alto desse capítulo.
Como descobrir o seu chamado? Qual é o seu chamado? Eu vou te revelar aqui. Exclusivamente tem uma revelação nesse livro que só eu tenho e Deus me deu e eu escrevi aqui nesse livro, que você só encontra nesse livro. Como descobrir o seu chamado? Capítulo 4. Capítulo 5. Enviados para a vida comum. É isso. Não tem nada de muito extraordinário. É a vida comum que a gente é enviado. Coisas extraordinárias podem acontecer. Mas o nome já diz, é extraordinário. Porque a realidade da Bíblia Sagrada é a vida comum, é a vida ordinária, entende? E é nessa vida que nós somos enviados. É nessa vida. Então as pessoas estão buscando coisas extraordinárias, quando na verdade deveriam apenas olhar para mais uma segunda-feira. Entende? Nós somos enviados para essa vida comum, não para algo extraordinário. Espera aí. Tu é contra pessoas que têm um chamado extraordinário, que vão para outros países? Não, glória a Deus por essas pessoas. Mas o cristianismo é feito de pessoas comuns na vida comum. Entende? E esse é o desafio. E é para esse desafio que nós somos enviados, para a vida comum. E o último capítulo, como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Esse é o capítulo que tem muita gente querendo ler. Eu proponho uma resposta, eu não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas eu tento. Afinal, é a realidade da maioria dos brasileiros. Eles odeiam os seus trabalhos ou eles apenas toleram os seus trabalhos. Bem, como glorificar Deus se eu odeio o meu trabalho? E depois tem as considerações finais. Gente, o objetivo do meu livro é que todos nós deixemos de lado a ideia de querermos ser protagonistas da história. Seja protagonista da sua própria história. Seja protagonista. Não, não, não. A gente é no máximo um Robin, um Sam. Entendeu? A gente quer ser o Frodo, a gente quer ser o Gandalf, a gente quer ser o Batman, a gente quer ser o Homem de Ferro. Olha, se a gente for o Gavião Arqueiro, tá bom já. Tá bom já. O objetivo é não queira ser o protagonista. Sabe, deixe a igreja ser o protagonista, deixe Jesus ser o protagonista. Saiba que você é enviado para a vida comum, entende? Nem todo mundo vai ter uma vida extraordinária, com coisas extraordinárias, com grandes feitos. A maioria de nós não vai ter isso. Mas todos nós somos chamados a sermos inúteis no reino de Deus, a reconhecermos que não temos méritos e somos enviados para a vida comum, entende? E essa vida comum que vai ter muitos desafios, muitas coisas chatas, entende? Muita luta muitas vezes, mas vai ter sim gratidão a Deus, vai ter as bênçãos de Deus, entende? Vai ter o reconhecimento de que a vida é ordinária, mas serve a um Deus que me salva nesse ordinário para salvar outros ordinários. Um abraço para o compadre Washington, entende? Então, assim, é para isso que a gente é chamado, entende? É para isso que a gente é chamado. Não é big, não é grande, mas é comum. E é para essa vida comum, sabe? Para essa liturgia do ordinário, como diz a Tish Warren, para essas coisas simples da vida que a gente é chamado. Então, meu livro quer trazer essa consciência de quem é você diante de Deus, de quem é você diante da igreja, de quem é você diante do mundo. É isso. E seja quem você for, diante de quem você estiver, não espere reconhecimento, mas faça com amor, sirva em amor, porque Ele te serviu primeiro e é isso que importa. Para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos que vieram aqui, gente. Uma boa noite.